Simulado 232 de legislação de trânsito para você que nos acompanha aqui no canal, você que está estudando para tirar sua primeira habilitação, fazer alguma prova na área de trânsito, concurso público, curso especializado, enfim, vamos lá para mais um simulado. Ou tá só testando os conhecimentos, né? Tem a galera que acompanha aí, é figurinha carimbada aqui no canal e tá sempre ligado nos simulados, ó. Já viu pergunta que só bexiga, mas bora lá para mais um simulado, que é o simulado número 232, e a primeira das questões é a questão de número 744. A questão é a seguinte, ó. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União. Deixa eu só ir destacando aqui uma coisa, tá certo? Aqui, assim, pela redação, parece se tratar do texto do artigo 5º do CTB. Esse artigo 5º é o primeiro dos dispositivos legais do capítulo 2, que trata exatamente do Sistema Nacional de Trânsito. E ele estabelece as diversas atribuições desses órgãos e entidades que integram o Sistema Nacional de Trânsito. É óbvio que um único órgão ou entidade não vai ficar com todas essas atribuições. Ela é dividida exatamente entre os órgãos e entidades que compõem esse sistema. Mas antes, deixa eu só fazer umas ressalvas aqui, ó. Órgão e entidade, né? Perceba que a norma faz uma distinção disso aí. A entidade ela vai ter, a exemplo de uma autarquia, né, de trânsito, tem cidade que opta por criar autarquia ao invés de órgão, né, uma entidade. Ela tem personalidade jurídica própria, né, tem algum tipo de independência financeira e funcional, enfim. E o órgão não, ele está vinculado ao próprio ente de governo, né? Então perceba que a norma faz essa distinção. E nós temos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito em todas as esferas, né? Ó, União, exemplos de órgãos e entidades aqui da União: PRF, Senatran, DENIT, né? São exemplos aqui. Nós temos também dos estados e do Distrito Federal. Aí você tem aqui, ó, DETRAN, DR, né? E nós temos dos municípios, né? Que são os chamados órgãos municipais de trânsito. Aí os nomes variam, né? Conforme a cidade, né? Conforme o município ali. Mas é muito comum você encontrar, né, DEMUTRAN, que seria Departamento Municipal de Trânsito. Você encontra lá SMT, SMTT, né? Secretaria Municipal de Trânsito, Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. É comum você encontrar também, quando é autarquia, né, AMC, que é o caso aqui da minha cidade, você tem AMT, que seria a Autarquia de Mobilidade Municipal de Trânsito, enfim. Aí varia. Eu sempre coloco órgãos municipais para ser algo mais genérico, né, mas isso varia conforme o município, conforme a cidade. Mas percebam que nós temos órgãos e entidades de todos esses entes federativos, né? União, Estado, Distrito Federal e municípios, né? E essa questão do município eu até destaco que é uma previsão do CTB, da legislação atual, né? A Lei 9.503 de 97, né? Nas normas anteriores, você não tinha... Eu não tô nem aparecendo, né? Tá aqui, eu estava lendo a questão ainda. Você tinha ainda, né, a figura da polícia militar, o Estado, né, fazendo a fiscalização de trânsito nas cidades, né? Mas aí, como diria a geração TikTok, né, muito BO para a PM resolver, né? E aí acabou se dando essa autonomia para os municípios cuidarem do seu próprio trânsito, né, criando órgãos ou entidades de trânsito que possam gerir esse trânsito, levando em consideração ali um interesse local, né? Então, ó, perceba que são... Peraí que quase que eu me arranho aqui. Que nós temos aqui, ó, várias finalidades, né, várias atividades, né? Ó, planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações de recursos e aplicação de penalidades. Todas essas são atribuições que vão ser conferidas aos órgãos e entidades que integram o chamado Sistema Nacional de Trânsito. Repito, um único órgão não vai ficar com todas essas atribuições, elas são divididas entre esses órgãos e entidades. Então a afirmativa aqui, ela está correta, né, porque é basicamente o texto do artigo 5º. Quando comecei a ler, né, já vi que seria isso daí. Então a primeira questão está correta. Vamos lá para a segunda questão, que é a questão número 745, que diz o seguinte, ó.
Quando a motocicleta estiver imobilizada na via, independentemente do motivo, a viseira do capacete pode ser totalmente levantada, devendo ser imediatamente restabelecida a posição frontal dos olhos quando o veículo for colocado em movimento. Olha lá. Pessoal, esse era um ponto de muita divergência. A questão está correta também, tá certo? A questão está correta, mas esse aqui era um ponto de divergência. Algumas pessoas entendiam não se tratar de infração, outros entendiam que era infração. Imagina lá, o motociclista vem, ele tá aqui na nossa região, tá aqui no Nordeste. E aí tá bem no mês de dezembro, meio-dia, indo para casa, só emoção, neve caindo, para não dizer o contrário, né? E aí o cara para no sinal vermelho. Aí tá aquela coisa, né? Aquele calor, e aí ele levanta a viseira. Aí tinha uma discussão se isso seria ou não infração, né? Pelo fato dele estar ali com o veículo imobilizado, ou se considera que ele ainda estava conduzindo, pelo fato dele estar só imobilizado temporariamente em razão do sinal vermelho. Então era um ponto divergente, realmente, até um tempo atrás. Essa divergência ela se encerrou em 2013, quando foi publicada a resolução 453, ela já foi revogada, tá certo, mas só para a gente ilustrar, essa resolução 453 do CONTRAN que passou a prever isso daí. Essa norma, como eu disse, ela foi revogada, foi substituída por essa aqui, ó, Resolução 940 de 2022 do CONTRAN, que é a que trata do tema atualmente e que prevê exatamente isso que você está vendo aí na afirmativa, né? Se o veículo está imobilizado, por exemplo, no sinal vermelho, exemplo sinal vermelho, mas ó, está imobilizado na via independentemente do motivo, né? Eu estou dando um exemplo sinal vermelho, que é uma situação mais comum. Ele pode levantar a viseira. Agora, vai colocar o veículo em movimento, tem que abaixar a viseira. Só um detalhe, né? Se ele estiver imobilizado numa situação irregular, a infração é pela situação irregular. Mas, enfim, no exemplo clássico é de sinal vermelho, ele levantou a viseira, não tem infração, beleza? Vamos para a terceira e última questão desse vídeo, que é a questão número 746, que é a seguinte, ó. Deixar o condutor envolvido em sinistro sem vítima, de adotar providências para remover o veículo do local quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. A infração de natureza grave, 5 pontos no prontuário e multa de R$ 195,23. Olha, a questão aqui está errada. E essa é daquelas questões chatas, né, de natureza da infração, e não é uma infração tão comum, né? Eu já falei em outros vídeos aqui, se você acompanha você já deve ter visto. Não tem uma fórmula mágica, né? Tem até alguns colegas que costumam dar algumas dicas, alguns macetes ali que vão funcionar para alguns casos, né? Mas para outros pode até induzir a erro, né? Dependendo da situação. Então assim, o que é que eu sempre digo? Valendo, vai estudando, não tem acordo, né? Vai estudando, não durma, porque dormir não leva a nada, estude, né? E aí vá primeiro naquelas infrações, entre aspas, viu, mais comuns, que a gente realmente vê mais no dia a dia: avanço sinal, cinto, celular, alcoolemia, capacete, enfim, que são infrações mais comuns. E depois comece a, quando tiver na mente fixadas essas informações, vá para aquelas infrações que são menos comuns, né? Um exemplo dessa, né? Essa aqui, ó, tá errado quando ele diz que é uma infração grave, que dá 5 pontos, multa aqui, ó, porque na realidade é uma infração prevista no artigo 178 do CTB. Trata-se de uma infração de natureza média, aqui são 4 pontos no prontuário, e uma multa de R$ 130,16, né? Por isso que a questão ela vai estar errada. E aí um detalhe, quando é que essa infração ocorre? É no caso do cara que se envolve em um sinistro, não teve vítima, teve só dano material. Imagina, o cara bateu ali para-choque com para-choque, né? Ninguém se machucou, mas tem um prejuízo, alguém vai ter que pagar por esse prejuízo, reparar o dano do cara. E aí eles deixam o veículo no local. Ah, deixa aí, vamos chamar os agentes aqui e tal. Só que o trânsito ficou complicado ali no local, né? Ficou mais lento, há um risco de um outro sinistro, porque os caras estão desviando, indo para a faixa contrária, enfim. Então o agente da autoridade de trânsito, quando chega no local, teria que autuar no artigo 178 do CTB, porque os caras se envolveram em um sinistro sem vítima e não tiraram o veículo do local, né? E está comprometendo a segurança e a fluidez. Comprometer a segurança e a fluidez, um abraço, é caneta, beleza? E aí, velho, acertou quantas? Diga lá, deixa nos comentários. Ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fica à vontade, ó. Vamos embora, vai deixando nos comentários. Você já sabe, ó, deixou nos comentários, com certeza a gente tá trocando aquela ideia, beleza? Grande abraço, até a próxima.